Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Histórias que Contamos na Calçada. O nosso espaço nostálgico para a gente relembrar os bons tempos que sentávamos na calçada da nossa rua. Saudade, né, minha filha? Este podcast foi contemplado pelo edital Palmas Curte Arte em Casa, da Prefeitura de Palmas. Meu nome é Juliana Saraiva, sou jornalista, amo podcasts e sou palmense de coração. E o meu nome é Felipe Ramos, sou jornalista, podcaster e produtor cultural, tocantinense do Pé Rachado, nascido em Gurupi. Mas o que é o Histórias que Contamos na Calçada? Este é nada mais, nada menos do que o nosso espaço reservado à pura nostalgia. Feche os olhos e imagine essa cena comigo. Você, uma criança dos anos 2000, acabou de chegar em casa após uma tarde de estudos na escola. Após aquele jantar reforçado, você se une aos adultos que estão papeando na porta de casa. Cada um com a sua cadeira de macarrão, risada solta, muita fofoca, muito caos e muitas histórias memoráveis. O tempo avançou e a gente acabou perdendo esse hábito tão gostoso. Mas que dá saudade dá, né? Então, puxa sua cadeira de macarrão, fica à vontade que o nosso papo tá só começando. Então, gente, como a gente falou na nossa introdução, esse espaço aqui, ele é basicamente um espaço de nostalgia mesmo. Acho que quem nasceu em Palmas, no Tocantins, ali no final dos anos 90 ou começo dos anos 90, provavelmente teve uma infância em que era muito costumeiro você sentar na porta de casa com a sua vizinhança, você conhecia todo mundo da sua rua era como se fosse tipo uma família mesmo, você conhecia de ponta a ponta a galera que morava na sua quadra, no seu bairro. Mas esse foi um hábito que acabou se perdendo, né? A cidade foi crescendo, a cidade foi se verticalizando também, então acaba que a gente perdeu um pouco desse contato com os vizinhos. Hoje mesmo, eu moro no condomínio, eu não conheço nem 2 vizinhos, quanto mais sentar na porta de casa. Eu nunca conversei com vizinho desde quando eu mudei pra Palmas. Eu não sei nem o nome do meu vizinho. Que vergonha. Exatamente. Se eu precisar ali, emergencial, de uma xícara de café, infelizmente... Mentira, eu conheço lá, no máximo 2 vizinhos, assim, não, mas... quando é pra pedir alguma coisa, aí com certeza eu converso com alguém. Pode mandar um zap, né? Aí eu mando um zap, quando eu tô precisando de um açúcar, de um sal, aí eu falo com as pessoas. Mas é exatamente isso. No interior, isso ainda é muito forte. Minha mãe, lá em Gurupi, sempre, quando dá 6 horas da tarde, ela pega a cadeirinha dela e vai pra porta da rua. Ser a vigia da rua, ver o que tá acontecendo, Tem vários memes, né? A galera que fica... Na cidade do interior, acho que ainda rola mesmo. Aqui em Palmas é mais difícil. Eu acho que nas quadras menos movimentadas a gente ainda percebe, mas na maioria já é um pouco complicado. Eu lembro que era... Sei lá, dava 6, 7 horas, era regra. Todo mundo era o Jornal Nacional da rua. Exatamente. Era você sentar lá no meio e saber exatamente o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, na sua quadra, na sua rua, todas as fofocas, todos os causos. Toda vez que eu tô na rua e eu vejo uma família, vizinhos sentados na calçada, dá vontade de chegar. Então, gente, posso sentar aqui com vocês? Rapidinho, posso ficar meia horinha aqui só ouvindo o que vocês têm pra dizer? E também naquela época não existia celular, né? Porque hoje as pessoas vão pra rua pra ficar no WhatsApp. Eu acho que aqueles papos todos foram transferidos pro WhatsApp, o famoso grupo da quadra. As pessoas vão pra rua e cada uma fica com o seu WhatsApp. Os 2 velhos aqui reclamando, porque na minha época... Porque na minha época era diferente. Era bem melhor, Esses jovens de hoje, Deus me livre. Não querem conversar. Mas o pior é que até os idosos também já estão completamente adaptados ao WhatsApp, né? E é isso aí, pessoal. Não tem mais... Tem mais. Estamos aqui na vanguarda, tentando trazer de volta o costume de ir para a porta de casa. Vamos fazer um grupo no WhatsApp para
trazer pessoas pra sentar na porta de casa pra gente conversar todos os dias. E aí, 6 horas. na porta de casa, era onde a gente brincava também naquela época. Hoje, criança não brinca mais, né? Criança só joga no videogame, no celular, conversa no WhatsApp, grava dancinha pro TikTok. Minecraft e Free Fire. Eu acho que ainda é uma realidade. Acho que hoje a realidade da criança, do jovem, aí pode ser ainda, principalmente nesses setores mais periféricos e tal, ir pra rua pra fazer dança no TikTok. Sim. Correr perigo. Nossa, tanto de vezes que eu já quase quebrei o dente, já rasguei minha perna, já acidentes horríveis, porque eu morava numa ladeira, assim. Eu aprendi, por exemplo, a andar de bicicleta, subindo em cima da ladeira e me jogando lá de cima com uma bicicleta daquelas aro circular. Monarcão. Exatamente. Foi assim... O tipo de experiência que eu acho que toda criança tem que ter. Passar por uma experiência quase morte, assim, brincando na rua. Bom, faz parte. Faz parte. Mas eu realmente também brinquei muito na minha infância, na rua da minha casa. A rua da minha casa era uma rua pequena, ela morria, assim, num matagal. Então isso favorecia muito, porque não tinha um movimento de carros. Então a gente tinha a rua só pra gente. E a gente brincava de tudo. Foi lá onde eu aprendi a andar de bicicleta, jogar bola e tal. Hoje, acho que uns 2 anos atrás ainda eu vi algumas crianças lá brincando onde eu brincava. Hoje eu já não vejo mais. Acho que hoje todo mundo tá fazendo dancinha pra TikTok. Quais eram as brincadeiras da sua Era época? Bet, queimada. Aqui, ó, eu tenho uma cicatriz, foi por causa do Bet, que eu quase fiquei cega. Foi por muito pouco. Experiências também da Queimada. infância. Queimada era quase todo dia. Pique-esconde. Aí jogava futebolzinho também, vôlei. O pessoal da minha rua era bom no vôlei. Vôlei, deixa eu ver mais. Uma brincadeira que era top demais e que era muito sazonal era como é o nome disso aqui? Virar a cartinha, batendo assim. Eu fazia isso com... Folhetinho político. Com folhetinho político, com santinho de político. Nossa, era demais. Os adultos, obviamente, odiavam quando os políticos iam lá na porta, distribuir. E a gente adorava. A gente amava pra colecionar. Eu já fui longe, assim, acompanhando carreata política só pra juntar santinho. Eu tinha milhões e milhões. E aí, tipo, tem uns que distribuem mais que os outros, né? A gente queria santinho diferente. Exatamente. Tipo assim, tinha as raridades. Tinha uns que eram mais coloridos, que eram mais bonitos. Que o material, claramente, às vezes, quando o partido era maior, o material era melhor, outros era piorzinho, a gente ficava disputando. Então, o meu candidato aqui, ó o santinho dele, muito melhor que o seu. Nossa, a gente fazia muita competição de quem juntava mais e depois pra você conseguir o santinho do outro batendo. Exatamente. A disputa saudável. Exato. Eu brincava também, mas aí não era tanto na rua, era na área da minha casa, que era com aquelas bolinhas de gude, que a gente chamava de peteca, né? Peteca não tem nada a ver, peteca é outra coisa. É outra coisa, sim. E a gente chamava de peteca. Nossa, elas eram lindíssimas. E a gente, pra ficar batendo uma na outra. Sol. Isso. Era uma coisa que eu fazia muito também na minha infância. E que hoje... Não Fica só a nostalgia. Gente, como eu disse, esse aqui é um espaço de nostalgia mesmo. Pra gente ficar igual 2 velhos, relembrando na minha época. Porque lá nos anos 2000, que a gente tinha 6 anos. E a gente tava falando sobre campanha eleitoral. Acabou mencionando aí os santinhos de campanha eleitoral. Campanha eleitoral era muito mais marcante naquela época. Primeiro que a gente não tinha tanta gente ruim se candidatando. E segundo que... A gente tinha um envolvimento da população muito grande, porque tinha showmício. Nessa época podia showmício. Eu lembro que eu já fui no show da Gretchen aqui em Palmas. Os maiores shows de grupo da história foi showmício. Juntou todos os meus vizinhos, fomos assistir o show da Gretchen. E foi demais. No showmício. Foi demais, foi maravilhoso lá na Avenida da 112, com a 122. Saudade showmício. A gente entende porque não tem mais. Como eu disse, esse é um espaço reservado à nostalgia. Então estamos nostálgicos aqui. Época de política, nossa, era legal demais, porque passava lá a propaganda e aí a gente ia pra rua fofocar. Esse candidato aí promete há não sei quanto tempo, nunca fez nada. Falou que via aqui na quadra fazer isso e aquilo.
nunca fez nada pela gente. Aquele papo de política de sempre. Mas eu acho que era muito mais interessante você ficar lá falando dos candidatos daquela época, no boca a boca com seus vizinhos, rindo e tudo mais, do que no WhatsApp, né? Eu também acho. Existiam também alguns eventos marcantes da minha infância que ficam muito na minha cabeça, que envolviam os meus vizinhos e os papos que a gente tinha nas calçadas, que é uma lenda, que são as bolas do Armazém Paraíba. Lá em Gurupi tinha essa campanha? Tinha, mas eu não lembro muito não, mas eu lembro. Eu lembro assim. Eu lembro perfeitamente. Muito pouco. Que era como se fosse o cometa Harley. Ninguém avisava que horas que o trio elétrico do Armazém Paraíba ia passar. Ninguém sabia nada. E aí, às vezes, a gente estava em casa e eu via o cara no microfone, no trio elétrico, falando: olha, o Armazém Paraíba passando na sua quadra, distribuindo brindes. E as crianças saíam polvorosas. Saía do meio do almoço, saía do meio da soneca. Eu lembro vagamente. Saía do meio do estudo. E era a galera do Armazém Paraíba, que é uma loja muito famosa aqui na região norte e nordeste do Brasil, caso você não esteja ouvindo esse podcast do Tocantins. E nessa época eles distribuíam bolas de plástico mesmo, amarelas, muito marcantes, é muito imaginário, assim, palmense. E só as crianças mais fortes, mais atléticas, ganhavam, porque os caras passavam na avenida e as crianças torando, correndo atrás do trio elétrico. Às vezes eu conseguia 2 bolas, eu saía, voltava pra minha casa assim, me achando. Umas bolas super fraquinhas, assim, mas a graça de você ficar naquela expectativa do trio elétrico passar, distribuindo as bolas, era demais. Saudades. Eles fazem campanhas publicitárias como essa hoje em dia. Era uma outra época, né? A gente cresceu ouvindo rádio, todo mundo assistia novela. Malhação. Rádio mesmo era uma coisa que eu queria ficar acordado meia-noite pra ouvir música, que meia-noite tinha um programa super especial na rádio que tocava só as sensações da música eletrônica na época, acho que era isso. Então, a gente não tinha stream, não tinha Spotify, não tinha nada. O negócio nosso era rádio. Tinha gente que ainda gravava, né, na fita cassete, CD que a gente comprava. Quantos CDs meu pai já não comprou na porta do Banco do Brasil? Exato. É uma coisa que tá acabando também, né? Os DVDs que era tipo assim, 10 filmes no mesmo DVD, e alguns filmes eram gravados no cinema. 500 clipes no DVDzinho. Uma grande decepção da minha vida, eu era muito apaixonada por Shrek. E aí eu falava pra minha mãe: quando você for trabalhar, você pode ver se você acha o DVD do Shrek 3 pra mim? Ela: tá bom, minha filha. Aí ela foi, acho que ela foi pra Brasília, e aí ela achou lá um DVD pirata e voltou. Ela foi pra Brasília trabalhar, não atrás do DVD, né? Uhum. E aí eu: caramba, Shrek 3, vou assistir. E o filme era gravado no cinema. Então é isso, né, Juliana? O papo foi bom, mas a gente tem que terminar por aqui. Mas a qualquer momento a gente pode voltar aí com um podcast, sei lá, sem muito compromisso mesmo. Quem quiser participar também. Com mais papos nostálgicos. A gente espera que você tenha gostado, que você tenha se divertido. É realmente um papo entre amigos, pra gente ter esse bate-papo nostálgico. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, enfim, quiser talvez conversar com a gente nas redes sociais, o meu nome é Juliana Saraiva, minha arroba no Instagram e no Twitter é Jusaraiva com 2 U's. E você, Felipe? Meu nome é Felipe Ramos. Nas minhas redes sociais você pode pesquisar Felipe Ramos ou a minha arroba mesmo, que é Boto Fé Nesse Som, em todas as redes sociais. Na verdade, o meu nome é Boto Fé Nesse Som. O nome dele é Boto Fé Nesse Som, e aí gente. O Felipe Ramos é um nome aí que é o meu apelido, Felipe Ramos. Poucos sabem, mas, por exemplo, Gustavo Lima, o nome dele não é Gustavo Lima. O Zezé de Camargo e Luciano não se chama Zezé de Camargo e Luciano, igual você. Exatamente. Seu nome é Boto Fé Nesse Som e acabou. Exatamente. É isso. Muito obrigado a todos por ter nos ouvido e nos acompanhe nas redes sociais, porque a qualquer momento a gente lança um episódio novo. Não tem data nem hora. No dia D, na hora H, a gente lança um episódio aí. É isso, galera. Obrigada. Falou. Junto com o forró saborear, não deixe a galera perceber. Se ela der um fora em você, chama a Patricinha pra dançar. Ao som do forró saborear,